Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a vida e a morte de nossas consciências. Irmão, hoje vamos falar de atos consequentes. Tudo na vida tem uma consequência, já que os nossos corpos representam um espaço, podendo ele ser espírito ou físico. Sendo ele espírito, ele vai representar os nossos direitos e deveres sobre a física do corpo. Nesse meio termos que vocês estiverem relacionando o seu corpo diretamente, vocês vão gerar atos consequentes sobre o bem e o mal. Nossos corpos, eles são relacionáveis, mas no meio da Guerra Fria, nós criamos formas para sobreviver, digamos assim. E muitas das vezes essas formas, ela vem gerar uma consequência física ou emocional. Muitas das vezes, a física, ela vem com o sinal que aquele corpo, ele gerou um ato consequente, sofrendo as deficiências, né? Ou até mesmo ele entrou em conflito dentro de um ônibus e ele levou um tiro e ele ficou deficiente. Isso mostra uma consequência dos nossos atos. Esses atos consequentes, ele vai se manifestar, e mesmo que você esteja morto, passando de uma situação, ela vai perseguir a sua consciência e ela vai te demonstrar que há algum erro no seu passado. O seu corpo vai apresentar isso. Porém, irmãos, existem atos consequentes e que muitas das vezes vêm apresentando um ato missionário, uma missão no corpo. Por exemplo, quando Deus foi mostrar para Satanás o seu servo Jó, Deus confessou que o servo Jó era fiel, e porém Satanás pediu uma prova para que ele demonstrasse a sua fidelidade. Nesse meio termos, essas consequências, ela vem pela sua sociedade, né? Satanás pediu, ele sofreu as consequências por causa da sua sociedade, porque nesse meio período, nesse exato momento, Satanás é o governante do mundo, o pai da mentira, ok? E para ele, muitas das vezes, essa situação, ele ficaria consequente. Existem casos de missionário, né, que as pessoas são limpas, puras, mas sofrem as consequências junto com a sociedade. Por causa de sua sociedade, existe consequente porque você realmente errou. Você, né, não respeitou os seus irmãos, você entrou em crise e, né, algum momento da vida você bateu numa pessoa injustamente, na covardia. Isso vai gerar consequência no corpo. Não pense que ia passar todo mundo batendo, todo mundo matando e não vai dar nada. Dá, irmão. O poder de Deus, ele está em crise por isso, a humanidade. Ele está em crise por isso. Quando você apresentar alguma deficiência,
física ou mental, ela vai te causar um problema mais tarde, ok? Por isso que você tem que ter uma sensibilidade para que você se mantenha no seu espaço, para você não gerar o ato consequente. O ato consequente, porque ele demonstra que, embora nós não temos pecado, nós continuamos na prática do pecado. Nosso espaço aqui para dentro, sim, nas nossas peles são limpo, puro, porém eu quero chocar o meu corpo com outro, contaminar outro corpo, bater, fazer defamação, tudo isso gera uma consequência. Se você defamar a pessoa, fazer bullying com ela, esse cara vai adoecer. Se esse cara adoecer, automaticamente esse aqui também vai adoecer, ok? Porque essa razão social, ela exerce um domínio para esse corpo, é o mesmo espaço de tempo, lembra? O mesmo espaço de tempo, com ação e reação, e reação. Com ação e reação. Irmão, é natural que você é bom que vocês se mantenham parados e que vocês não não permitam que esse cara aqui que contamina isso, porque muitas das vezes é esse espírito que volta para o seu espaço de forma errada. Para você relacionar uma pessoa, um cidadão, você tem que relacionar o seu corpo primeiramente. Você tem que se colocar no lugar da pessoa e ter essa sensibilidade de saber o que você vai relacionar a outra pessoa é bom ou ruim. Então, se fazendo essa comparação, assim, o que eu devo, o que eu faria para mim? Tem muitas coisas que você faz para os outros que você não aprova em você. Você está gerando uma consequência, você não aprova. Porque você bate nas pessoas, mas não quer que ninguém te bate. É sinal que isso vai estar errado. A sua consciência está te mostrando que você está errado. Vai gerar uma consequência, né? E no ato consequente, hoje o mais comum é o antissocialismo. O antissocialismo, ele tende a usar a sua inconsciência para relacionar o seu corpo. Quando você relaciona o seu espírito de uma forma falsa, você vai se tornar inconsciente e você vai levar prejuízo para isso e vai adoecer. É como se você não tivesse uma vida. Tudo que você relacionar vai ser mentira. Tudo que você falar vai ser mentira, porque você vai estar ausente, você vai fazer desse corpo apenas uma imagem para você relacionar a sua sociedade. Vai gerar consciência, sua mente vai adoecer. Você vai dizer assim, eu vou... Por exemplo, você não tem muitos situação econômica, por exemplo. Então você vai dizer para o outro, olha, eu tenho. Irmão, a sua consciência diz para você que você não tem. Por que você está dizendo que tem? Isso vai te causar doença mental. Ela vai, de alguma forma, ela vai gerar uma consequência mais tarde para você. Nesse mesmo espaço, você fala assim, vai gerar uma consequência. E nesse meio tempo que você está criando situação em que você acha que tem, e você fala que tem, só que não tem. Essa situação que você fala que tem e não tem, ela vai te causar um prejuízo que vai corromper o seu corpo. E no fim você vai voltar para relacionar a sua sociedade e vai criar uma situação para ela
e você vai entrar em conflito social, porque você não é honesto consigo mesmo. Para você relacionar as pessoas, ser honesto com alguém, você tem que ser honesto conscientemente consigo. A nossa consciência, ela não falha. Ela vai nos condenar ou vai colocar a gente como uma pessoa honesta, justo, uma pessoa justa, simplesmente isso. Você não precisa ser mais nem menos, você precisa ser justo. A sua vida não explica para você ser feliz, não explica que você tem que ter coisas e nem que você não tenha. Mas se você realmente estiver preparado para ter algo, então você vai criar uma reação. Era para ser uma coisa pacífica, você vai devolver algo para a sua sociedade que você criou. Você vai tentar relacionar as pessoas desonestamente. Então, é dessa forma, irmão, para que você tenha o controle sobre as coisas, você tem que fazer com que essa situação se volte conscientemente, que eles se alinham entre o corpo e o espírito e que as suas palavras voltem alinhadas. Simples assim, na medida certa, você vai vendo que as coisas vai se tornando relacionável. Aí, se você tiver boa consciência e se você tiver uma pessoa para você relacionar essa sua boa consciência, você não vai ter problema nenhum. Vocês vão ter harmonia e vocês vão estar conectados. E sim, isso é família. Você entender uma pessoa e ela te entender. Mesmo que a situação é uma batalha conflitosa, se ela entender a sua postura, né, a sua situação dentro dela, então você vai ter uma condições de relacionar as pessoas. É impossível quando se trata de antissocialismo. Todos vai ficar com seus emocionais desequilibrados. Até as pessoas mais sábias, elas vão comprometer. Irmão, não existe sabedoria quando as coisas estão ruins. Não existe, porque você vai ficar dependendo da honestidade da pessoa. E nesse meio termo você vai tentar desligar, mas por um motivo ou outro, ela vai querer te mostrar, muitas das vezes as pessoas que estão ao seu volta vai querer te mostrar o contrário, que nós estamos conectados. Você acha que não, mas elas vai te mostrar, elas vai relacionar ela vai colocar seus bens, elas contra você mesmo e vai causar uma grande confusão. Nesse meio tempo, você tem que se tornar mesmo independente, segurar, manter parado, para que elas não venham forçar você a gerar o ato consequente. Na sociedade tem muito isso hoje. As pessoas, ela força você a gerar ato consequente. Mas você vai dizer, como é que funciona isso? Você vai na sociedade. Por exemplo, uma pessoa está roubando, está matando, você vai querer agir com as suas próprias mãos. Você vai gerar ato consequente, você vai se contaminar com a ignorância do outro, enquanto você poderia ser independente. Agora você vai estar dependendo, você está demonstrando que você está dependendo do comportamento de outra pessoa. E muitas das vezes ele não é relacionável. É só isso que vocês têm que entender. Se o corpo não é relacionável, se afaste dele, para que ele não venha contaminar, né? Você não vai mudar as pessoas se elas não têm consciência, se elas estão sofrendo com o anticristo, com a Guerra Fria, ela está sem entender nada sobre ela, não está sem entender nada sobre Cristo, não vai ter como você abrir a mente da pessoa e colocar isso de uma hora para o outro. Por mais que você tenha sabedoria,
você vai ficar como falso e ele como verdadeiro. E às vezes você fica como falso e ele como... Às vezes ele é falso, você é verdadeiro. Às vezes ele é verdadeiro, você é falso. Por quê, irmão? Para ser verdadeiro, muitas das vezes não precisa de você adquirir todos os conhecimentos do Cristo, do mundo globalizado, do anticristo, socialismo, falsidade. Não precisa de entender isso. Basta você ser uma pessoa real, dentro da sua realidade, dentro das suas condições, ela se torna verdadeira. Ela tem um entendimento, umas condições, não vai, o conhecimento, a sua sabedoria não vai convencer o que ela está passando naquele momento, o que ela está conhecendo entre uma coisa e outra. Automaticamente todos vai ficar comprometido. Então, nesse meio termo, você tem que ser independente e ter sabedoria para relacionar muitas das vezes o seu corpo ou até mesmo os seus interesses, né? Sobre o interesse de alguma coisa, de adquirir alguma coisa dentro da sua sociedade. Se você vai relacionar interesse, é poder econômico contra o poder econômico. Você não pode relacionar o seu interesse com o corpo, né? Você pode ter que lá, é dinheiro, né? Se é vida, você tem que ser verdadeiro, a palavra da vida. Vai relacionar isso. Se as pessoas não quiserem, né, o que você apresenta de honestidade, de palavra, de consciência, o que você tem que se fazer é se manter independente, né? E esperar uma oportunidade para que essa pessoa possa compreender a sua razão social, né? Mas se ela não entender, você já é uma pessoa independente, independente do mal, independente do bem das pessoas. Você está grato e agradecendo a Deus por tudo, né? Dentro das condições de relacionar a Cristo e o corpo, eles são diferentes, né? Se relaciona o corpo com a palavra da vida e com Cristo você vai relacionar o ato consciente do poder de Deus. E nesse meio termos, a única coisa que você tem que entender é que o Cristo está em crise pela sua humanidade. E é por isso que existe o anticristo, né? Porque ele está provando que o mundo todo está em crise. E nós realmente estamos em crise nesse meio tempo que nós ficamos ausente de um governo e ao mesmo tempo nos responsabilizamos na divisão de bens. Elas nos causou um grande transtorno, porque nós passamos a ser governante na divisão de bens, porém a gente procuramos alguém para nos responsabilizar. E por isso que as pessoas usam o nome de Jesus para transferir para ele as suas responsabilidades sociais. E que nunca vai dar certo, mesmo porque ele sacrificou Emanuel e todos perderam o direito de relacionar a Cristo. Até mesmo os grandes sábios, eles dificilmente conseguem relacionar, porque nesse meio termos eles vão ficar, né, em uma situação de vigia sobre a sua sociedade. E querendo ou não, né, é muito, digamos, incomum você ter que ver as pessoas passando por situação e muitas das vezes você tem que esperar o tempo para que elas possam se arrepender dos seus maus caminhos, ok? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a nossa consciência entre a vida e a morte.